Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém? Amém. Irmãos, como o diácono Anderson falou, o pastor Antônio está em viagem, lá em Tucuruí, aniversário da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Tucuruí, e ele está por essa ocasião pregando lá. E hoje, então, estou incumbido dessa grande missão. E como fazemos sempre que estou por aqui, vamos meditar no livro de 1 João. Por isso eu peço que os irmãos abram em 1 João. Hoje leremos no capítulo 3, do verso 4 ao verso 10. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, do verso 4 ao verso 10. Ao verso 5. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente, com fé, pois é a palavra do nosso Senhor. 1 João 3, de 4 a 10, onde está escrito o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Até aqui a santa palavra do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque reconhecemos que Tu és soberano e Tu és o merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós já fizemos isso com cânticos, com a leitura da Tua palavra, com ofertas. E agora queremos Te louvar com toda a nossa atenção, todo o nosso desejo de aprender mais do Senhor. Por isso, fala conosco. Abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terreno fértil para receber a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, que de fato ela possa corrigir o que precisar ser corrigido, confirmar o que precisar ser confirmado, aumentar a nossa esperança e a nossa fé no Senhor, para que sejamos servos melhores, servos que Te agradam em tudo o que fazem. Que isso esteja conosco nesse momento, nos direciona. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês já ouviram falar numa cidade chamada Pripyat? Não sei se é assim que pronuncia, mas é uma cidade ucraniana que por um determinado tempo possuiu mais de 50 mil habitantes, mas da noite para o dia ela se transformou numa cidade fantasma. Ela foi construída para ser habitada pelas famílias dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Só que em abril de 1986, o reator número 4 da usina explodiu. E esta, que deveria ser a principal usina da União Soviética, que felizmente já estava com apenas 50% da sua capacidade, teve esse grande desastre. No dia anterior, os engenheiros tinham feito alguns testes para aumentar a sua segurança, mas por causa de uma série de procedimentos fora do padrão, por uma série de erros, de tomada de decisões erradas, resultaram no súbito aumento da temperatura lá do reator, que levou ao aumento da pressão e explodiu, danificando uma placa de 2.000 toneladas para proteger aquele reator. Depois disso, houve uma explosão ainda maior, cerca de 30 pessoas morreram na mesma hora, e houve um vazamento radioativo que persiste até hoje. O governo soviético, a princípio, fingiu que não estava acontecendo nada.
Demorou para divulgar ao mundo aquela catástrofe. Tentaram empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mas da noite para o dia, 1000 ônibus foram deslocados lá para Pripyat para evacuar aqueles moradores. Porque aquele problema não podia ser capturado. A radiação não podia ser contida. Não tinha como ela ser presa, como ela ser isolada. Milhares de pessoas morreram diretamente por causa dessa situação. E incontáveis outras foram afetadas, se não de maneira letal, certamente de maneira terrível. A radiação, ela foi letal não apenas para os seres humanos. E o que ela não matou, ela distorceu, produzindo mutações terríveis. Talvez o mais perverso da radiação é que justamente você não pode vê-la. Ela é invisível. Você pode até medir os seus efeitos, medir a sua presença, mas você não tem como olhar para sair correndo. Você não tem como se proteger, você não tem como fugir. Ela vem e está em toda parte. O texto que nós lemos hoje, nós vamos ver que João fala sobre algo que contaminou não apenas uma cidade, mas o planeta inteiro. Veremos que essa contaminação global, ela afeta e traz morte e traz mutação para toda a humanidade. Veremos também o que é necessário para limpar essa radiação. E que porque Jesus veio e descontaminou, nós podemos já nessa vida experimentar os resultados dessa limpeza da nossa contaminação. Em resumo, o nosso objetivo hoje é entender que Jesus Cristo venceu o pecado, que Jesus Cristo venceu o diabo, e que por isso nós podemos começar a ser limpos ainda nesta vida. Após fazer uma breve pausa no argumento que ele vem fazendo, porque, como falamos na última oportunidade, João falou da adoção de Deus e do seu grande amor, ele retoma aqueles testes que ele já vinha tratando anteriormente. Testes que ele vem trazendo para nos ajudar a olhar os nossos corações e perceber se de fato nós somos discípulos de Cristo. Se nós estamos falando apenas da boca para fora que cremos em Jesus, ou se de fato nós somos discípulos de Cristo. Ele já falou sobre diversos testes e agora ele vai começar uma série de contrastes para nos ajudar a nos avaliar. O primeiro contraste, que a gente vai ver hoje, é o contraste entre a justiça e o pecado. Mas o que é pecado? O que é santidade? É necessário que a gente entenda isso, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Porque muitas vezes a gente tem apenas uma noção do que é ser santo e até confunde com algumas coisas o que é ser santo. Por exemplo, santidade não é o mesmo que ser um bom cidadão. Você pode ser um bom cidadão. É claro, um cristão deve ser um bom cidadão. Mas ser um bom cidadão, pagar os seus impostos, não jogar lixo na rua, ser voluntário em obras de caridade, ajudar o próximo, não garante que você tenha um coração próximo do Senhor. Você pode fazer tudo isso e ainda assim ter um coração distante do Senhor. Um coração que não segue os seus preceitos. Fazer essas coisas não deixa você em uma boa posição para com Deus. Você é um homem ou uma mulher honesta? Ótimo, maravilha. Mas isso não é ser santo. Santidade também não é manter os valores da geração passada. Às vezes a gente acha isso. Às vezes a gente acha que se a gente cumprir o que nossos pais fizeram, a gente vai estar seguindo no caminho certo. E muitas vezes mães e pais tendem a errar nisso, achando que tem que ensinar para o filho que o que sempre foi feito pelos seus pais também, o que sempre foi feito por eles, ou seja, manter os mesmos valores da sua geração é ser santo. Só que com isso a gente está cometendo um perigoso erro de igualar os costumes da nossa geração ao que a lei do Senhor manda. E nem sempre eles são iguais. Pode ser que nós tenhamos boas razões bíblicas para abandonar os costumes dos nossos pais e os nossos costumes. A medida não é o que nossos pais faziam. A medida não é o que nós fazemos. Santidade também não é uma espiritualidade genérica. A gente escuta muito por aí, não é? Eu sou espiritual. Eu não frequento nenhuma igreja, mas eu sou espiritual.
eu sou conectado com aquele cara lá de cima. Ah, eu sigo, eu tenho a espiritualidade dentro de mim, eu tenho uma coisa forte que me move. E muitos tratam como se a indefinição, essa incerteza fosse uma virtude. E como se o padrão bíblico fosse perverso. Certo autor escreveu: muita gente vem falar comigo sobre ser ético, sobre ser moral, sobre ser espiritual e até mesmo ser piedoso. Mas ninguém quer conversar comigo sobre ser santo. Porque falamos muito de espiritualidade, falamos muito de piedade, e muitas vezes isso serve para desviar o nosso foco. Muitas vezes isso serve para desviar o foco de que a nossa vida prática deve ser uma vida que agrada ao Senhor. Deve ser uma vida vivida como Deus quer que nós vivamos. Outra coisa que santidade não é, e talvez você pense um pouco dessa forma, santidade não é simplesmente um ativismo espiritual. Às vezes a gente acha que a santidade tem a ver com o número de capítulos que eu leio no dia, ou com o número de minutos que eu passo orando, ou com a quantidade de cultos que eu frequento. Mas isso, claro, é muito bom. Essas coisas são importantes e elas até estão relacionadas com a santidade. Mas santidade é algo que tem a ver mais com o teu caráter. Santidade tem a ver com a tua semelhança com Cristo. Santidade tem a ver com a quantidade de capítulos e minutos que você ora, capítulos da Bíblia que você lê, minutos que você ora, mas o que eles produzem em você. E não apenas o tempo que você gasta fazendo isso. Porque você pode ler diversos capítulos, você pode passar horas orando, mas se você não está com o foco correto, se isso não te faz se aproximar de Cristo, para buscar ter o caráter dele, isso não está te levando para a santidade. E o que João está nos dizendo aqui é algo claro: santidade é não se envolver com o pecado. Simples assim. Santidade é não se envolver com o pecado. Mas o que é pecado? Ele fala no versículo 4. Acompanhe aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É bem simples. O pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? Da lei do Senhor, da lei do nosso Deus. Mas o que é a lei de Deus? Veja, muita gente acha que leis são padronizações de um consenso comum. Então todos nós achamos uma coisa e aquilo então vira lei. Vou dar um exemplo. Todos nós entendemos que matar é errado. E por isso, os nossos representantes lá no Congresso tipificaram esse crime e definiram então na nossa lei que matar é errado. A lei surge então do consenso do que nós achamos que é certo. Só que o problema é que se esse consenso muda, vão querer mudar a lei também. E não é o que tem acontecido hoje? Algumas pessoas dizendo por aí que matar seres humanos dentro da barriga da mãe não é errado, e querendo mudar isso na lei, e mudando a lei. Veja, quando o consenso muda, a lei vai acabar mudando também. Só que o que o João está falando aqui é de uma lei que não surge do povo. Ele está falando de uma lei que é colocada para o povo, porque ela é uma lei que vem do caráter de quem Deus é. Se a gente simplesmente for nessa ideia de que lei é o que vem de nós, do que a nossa cultura considera aceitável, então a gente está aberto a mudar a lei do Senhor. E isso está errado. É por isso que muitos têm defendido o homossexualismo. É por isso que muitos têm defendido a ordenação feminina. Porque a cultura tem mudado. E por isso, o entendimento do que é certo ou errado tem mudado também. Eu acho que eu já contei para alguns irmãos a experiência que a gente teve quando a gente visitou uma igreja no sul, na qual nós nos deparamos com um pastor numa escola dominical, afirmando que
o homem não deve mais ser o cabeça da família. Que hoje a família deve ter duas cabeças, o homem e a mulher. Olha que absurdo. E aí, como a gente estava numa escola dominical, né, numa classe, eu levantei minha mãozinha, perguntei, mas pastor, e o que está escrito lá em Efésios? Que o homem é o cabeça da família. E aí eu tive que ouvir que nós que somos do norte e nordeste, nós de fato somos um pouco diferentes. Nós somos mais patriarcais. Mas lá no sul não é assim. E de fato, essa sociedade tem evoluído, não é mesmo? Evoluído para o pecado. E se nós não nos atentarmos, se nós não percebemos, nós somos influenciados por essas ideias e começamos a achar cada vez mais normal. E a lei, que parte de um consenso humano, começa na nossa cabeça a sobrepor a lei divina. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que a lei de Deus, como eu disse, é uma expressão do caráter de Deus. É Deus nos mostrando como viver de acordo com o que Ele considera importante. Santidade, então, é seguir a lei de Deus. E João está deixando isso claro. A nossa confissão de fé, ela fala que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E sempre então que a gente deixa de se conformar, de se medir com a lei de Deus, nós pecamos. Crianças, sabe quando vocês vão no parque de diversões, lá no shopping, por exemplo, que tem aqueles brinquedos com uma reguinha, e aí você tem que colocar a cabeça lá para saber se você pode entrar no brinquedo? Vocês já foram nisso? Não? Tem muitos brinquedos que tem essa reguinha que você tem que se medir. E como é triste quando a gente vê que aquela linha está um pouco mais acima da nossa cabeça e a gente não pode entrar. Não é? A lei de Deus, ela é exatamente isso, crianças. Ela é a altura mínima para você entrar. A lei de Deus é aquilo que fala que se você não chegar nesse padrão de exigência, se você não tiver essa altura, você não tem lugar. Você não pode entrar. A lei de Deus é a medida que mostra quem é santo. A lei de Deus é a medida que mostra quem é capaz. E sabe qual é o problema? É que todos nós já nascemos incapacitados. Por causa do pecado dos nossos pais, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da queda, nós nunca vamos alcançar essa altura necessária. Não importa o quanto você se esforce em ser um bom cidadão. Não importa o quanto você se esforce em seguir os costumes dos seus pais. Não importa o quanto você se esforce em ler a Bíblia, em orar. Você nunca vai chegar no padrão necessário. Porque cada pecado que você comete não é somente contra a criatura. Você não peca somente contra o seu irmão e contra a sua irmã. Cada pecado que você comete é contra o Criador. Cada vez que você mente para o irmão, você está mentindo a ele e está mentindo a Deus. Cada vez que um homem trai a sua esposa, ele também está traindo a Deus. Mas, além disso, nós temos que pensar também à luz da aliança de Deus. Porque, se pensarmos apenas em termos da lei, estou sendo infiel à lei, nós vamos perder um dos aspectos mais sérios do pecado. Que é a ideia de que quebrar a lei quebra o nosso relacionamento com Deus. Porque nós fomos criados para nos relacionar com Ele. Esse foi o objetivo. Em ter dependência completa dessa relação. Em aprendermos com Ele. Nos nutrirmos com Ele. Estarmos com Ele todos os dias. Assim como era com Adão e Eva no início. Mas os nossos pecados fazem essa separação entre nós e Deus. Na criação de Deus, tudo funcionava de acordo com a sua lei. Tudo funcionava bem. Só que a nossa rebelião, ela quebrou esse relacionamento com Deus. E isso é trágico. E sabe como isso começou? Veja no verso 8. João explica pra gente. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João está nos explicando como começou o problema. Como começou essa grande contaminação. Não foi uma explosão no reator nuclear, mas foi naquele dia em que Adão e Eva, seres humanos como nós, desobedeceram a ordem direta sobre comer aquele fruto. Eles preferiram seguir a serpente do que seguir o que o Senhor tinha falado. E eles eram nossos representantes. A Bíblia nos explica que Adão era o nosso representante. Isso está lá em Romanos 8, se depois você quiser ler com mais calma. Mas Adão era o representante de toda a humanidade. Adão era o nosso procurador, o nosso representante legal diante de Deus. E a escolha que ele fez implicou em cada um dos seus descendentes, em cada um de nós. A má escolha que ele fez causou essa reação nuclear que contaminou toda a humanidade. Portanto, não há nenhum ser humano que nasça sem essa terrível condição, sem essa terrível mutação. No verso 10, ele fala sobre sermos filhos de quem? Veja comigo. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. No verso 10 ele está falando que nós somos, antes de sermos alcançados, filhos do diabo. Essa é uma expressão fortíssima. Mas a gente tem que entender que a nossa filiação natural é essa. Nós somos filhos da serpente. Nenhum de nós nasce bom. Nenhum de nós nasce inocente. Nenhum de nós nasce puro. A criança mais fofinha que você encontrar por aí, com dias de nascida, também é filhote de serpente. E se ela for deixada no seu caminho, ela vai seguir os passos do seu pai. A não ser que algo interrompa esse caminho. Se algo não for feito por essa criança, se ela não for adotada na família de Deus, o caminho que ela vai seguir é o caminho do seu pai. Todo aquele que vive em pecado é seguidor do diabo. Pode até não adorá-lo, pode até não prestar culto a ele, pode até dizer que ama a justiça, que ama a verdade, que ama tudo que é belo, que ama a bondade, mas todos nós nascemos em pecado. Todos nós vivemos assim naturalmente. É isso que o João está falando para a gente. Pensa comigo, cada mau desejo do teu coração, cada palavra proferida para ferir o teu cônjuge, crianças, cada desobediência que você faz aos pais de vocês, tudo isso é algo que vem do diabo. Não é que o diabo está fazendo a gente pecar como uma marionete, como um boneco, não é isso. Porque muitas pessoas falam, não, a culpa desse pecado não é minha, a culpa é do diabo. Não. Mas a ideia é que quando nós decidimos, porque a escolha é nossa, quando nós decidimos transgredir a lei do Senhor, nós estamos seguindo o diabo na sua rebelião. Nós estamos sendo rebeldes iguais a ele. Nós estamos fazendo segundo ele. E essa rebelião, esse desastre que ele iniciou lá no Jardim do Éden, contaminou todo o planeta. E contaminou a todos nós. É uma contaminação geral. É uma contaminação universal. Não tem nenhuma região do mundo que esteja livre dessa contaminação. A área de Chernobyl, ela foi contida. Ela foi isolada. Mas como é que você vai impedir que a radiação se propague? Impedir que a radiação não saia da área que você isolou? Até as nuvens foram contaminadas e levaram aquela radiação. Sabe como é que o mundo ocidental ficou sabendo do acidente? Alguns dias depois, 5 cientistas chegaram na Suécia, a 1.500 quilômetros da região de Chernobyl, para trabalhar. E ao entrarem na usina, passaram por um equipamento que indicou que eles estavam contaminados com radiação. Checaram toda aquela usina e nela não tinha nenhum vazamento. Eles tinham sido contaminados por nuvens que trouxeram e viajaram 1.500 quilômetros, trazendo aquela radiação e aquela contaminação em poucos dias. Inclusive, teve uma área de rebanhos lá no país de Gales, que foi proibida de vender a carne dos seus animais, porque também tinha sido contaminada com radiação.
tinha vindo de Chernobyl. Todo o ecossistema da área foi alterado. O equilíbrio ecológico foi bagunçado. Plantas e animais foram afetados. Javalis, lobos e outros animais da região passaram a comer alimentos contaminados. Contaminados com césio, com estrôncio e outras coisas malignas. Uma espécie específica de aves começou a mostrar um nível alto de alpinismo e a ter asas assimétricas, uma maior que a outra. Altas taxas de câncer, mutações começando a acontecer por causa daquela contaminação. Tem um pinheiro bem grande que as folhas ficaram vermelhas. As folhas que eram verdes ficaram vermelhas. E dele seguiram outros pinheiros estranhos, defeituosos. Não tem jeito, quando a contaminação começa, ela avança. Ela não pode ser detida. E ela afeta tudo que ela toca. O problema ele é universal. E nós também somos assim. Essa é a primeira coisa que João quer que a gente entenda aqui. Nós somos assim. Somos o fruto distorcido e perverso de um mundo contaminado. Um mundo contaminado pela rebelião iniciada pelo diabo e seguida pelos nossos pais, nossos representantes, e também por nós. Mas às vezes a gente acha que está tudo bem. Somos bons cidadãos. A gente acha que está tudo bem. Até com quem a gente tem, com quem comparar. E a gente tem. Porque o texto diz que alguém veio. Alguém verdadeiramente descontaminado veio para cuidar do problema da sujeira. Vamos ver agora então a limpeza que Cristo fez. Veja o verso 5 comigo. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus Cristo veio para limpar toda essa sujeira que nós deixamos no mundo. Ele se manifestou, isso é uma referência lá para o início do capítulo 1. Nós falamos aqui, quando João fala que eles viram, eles ouviram, eles tocaram em Cristo porque ele se manifestou, ele encarnou de fato, ele apareceu, ele veio ao mundo. E algo essencial que nós temos que entender sobre ele é que ele não tem pecado. Não existe pecado nele. Isso é essencial para o nosso entendimento da salvação. Nenhum de nós seria capaz de fazer o necessário para limpar essa mancha. Nenhum de nós tem a altura necessária para entrar no brinquedo. Porque todos nós somos contaminados, somos manchados. Se alguém radioativo que está com a radiação nele tentar limpar outra pessoa, não vai conseguir. Pelo contrário, vai contaminá-la cada vez mais. É isso que acontece quando o contaminado toca em um impuro. Um suja o outro. A contaminação passa de um para o outro. A contaminação ela é transmitida. Mas o surpreendente é que no Evangelho nós vemos que Jesus veio e andou por esse mundo como sendo o único puro. O único que de fato se adequou e seguiu perfeitamente a lei de Deus. Ele veio puro e se manteve em obediência. Ele nunca transgrediu a lei do Senhor. Ele veio para limpar, ele veio para resolver, ele veio para descontaminar. E é interessante que, diferente dos contaminados, quando a gente vê alguém tocando nele, alguém que estava contaminado, lembra da história do paralítico? Quando toca nele, ele não contamina Cristo, pelo contrário, ele se purifica. Cristo veio para purificar. Ele não se contamina, e mais do que isso, ele ainda purifica aquele contaminado que chega próximo dele. Não adianta você minimizar a sua contaminação. Não adianta você fingir que ela não existe. Como eu disse, lá em Chernobyl, isso aconteceu por alguns dias. O governo soviético fingiu que nada estava acontecendo. E soltou só um jornal, lá no jornal principal, soltou lá no caderno do meio, umas 5 linhas dizendo de um acidente que tinha acontecido, mas que não foi grande coisa, tentando esconder. Mas é preciso que nós paremos de esconder de nós mesmos e do mundo a contaminação que está no nosso coração. Porque muitas vezes a gente tenta minimizar o pecado. Muitas vezes a gente tenta tratar como se ele fosse algo secundário,
tratar como se ele até não fosse tanto culpa nossa, como se fosse culpa dos outros. Falamos, por exemplo, não, a culpa é da sociedade. Não, o Brasil que é assim. Aqui a gente dá um jeitinho mesmo. E justificamos o nosso pecado. Ou então colocamos a culpa na genética. Não, eu não posso fazer nada. A nossa família é assim mesmo. Todo mundo é estourado, todo mundo é bravo. Todo mundo briga toda hora. Isso é genético, não posso fazer nada. Eu sou raivoso assim mesmo. Meu pai era assim, eu sou também. Ou então você coloca até a culpa na sua criação. Não, eu vi meu pai fazendo isso o tempo todo. Eu faço hoje também. Quando que na verdade isso é culpa nossa. Quer ver um outro exemplo? Qual é o principal problema do nosso país hoje? É a corrupção? Vamos todos lutar contra a corrupção, certo? Maravilha, vamos acabar com a corrupção, ótimo. Só que ela não é o problema. Ela é um sintoma. Ela é um resultado. É que nem você olhar lá para o pinheiro vermelho e falar que o problema é que ele é vermelho. Não, o problema é a radiação que deixou ele vermelho. Isso é resultado de algo terrível que aconteceu com esse pinheiro. Assim como a corrupção do Brasil é o resultado terrível de algo que aconteceu comigo e contigo. O problema do mundo, o mal por detrás de todos os males é o pecado. É a rebelião. As outras coisas, elas são resultados. E Jesus, ele veio não para tratar esses resultados, não para tratar essas mutações. Ele veio para tratar o mal pela raiz. Ele veio para fazer a limpeza da fonte do pecado. Para tomar sobre si a contaminação que era nossa. E ser morto como um impuro. Para que a gente começasse a servir. É isso que diz no verso 8. Veja comigo, na segunda parte. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir essa rebelião, para destruir o pecado, para destruir a morte que era consequência disso tudo. Porque esse conflito milenar entre a semente da mulher e a semente da serpente, ela é a história do nosso mundo. Homem após homem, mulher após mulher, todos nós falhamos ao tentar derrotar o diabo. Os melhores de nós que já existiram, Abraão, Moisés, Davi, Paulo, nenhum deles foi capaz de derrotar as obras do diabo. Mas há alguém, há um limpo, há um que não se contaminou, há um que se manteve puro, e ele é capaz. O verbo da vida, Jesus Cristo, que se manifestou entre nós, ele entrou na história triunfando sobre a serpente, morrendo na cruz, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele paga a nossa dívida. Ele que não tem pecado, como diz no verso 5, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justos. Entenda, se você tentar limpar a sua contaminação, sabe o que vai acontecer? Você só vai se melar cada vez mais nela. Foi o que aconteceu lá em Chernobyl também. A história conta que, na tentativa de limpar a usina, na verdade foi até pior que um acidente. O governo soviético reuniu tropas para irem lá para tentar fazer essa limpeza. E ele ofereceu, olha só, para cada soldado voluntário, 2 anos de diminuição do serviço militar para cada dia trabalhado. E quando a proposta é muito boa assim, você deve imaginar que o resultado não foi bom. Porque a oferta era tão boa que aquelas pessoas não viveram tanto para desfrutar dela. Milhares de pessoas receberam medalhas de honra ao mérito por sua bravura de enfrentar aquele inimigo, mas lutavam nos hospitais contra cânceres e problemas hormonais severos decorrentes dessa exposição à radiação. E é isso que acontece comigo ou com você se nós insistirmos em tentar limpar o nosso próprio pecado. Se você achar que você tem capacidade de ir lá e tentar resolver o seu problema com seus próprios esforços, você só vai se melar cada vez mais. Só vai se envolver mais e até apressar a sua morte.
É por isso, por exemplo, que os fariseus ou qualquer outro grupo na história que tenta, por meio das suas obras, conseguir o favor de Deus, acaba se afundando cada vez mais na lama, acaba pecando cada vez mais, se envolvendo cada vez mais na sujeira, cada vez mais frustrados e cada vez mais longe do Senhor. Porque não tem nenhum caminho que nós possamos tomar para nos limpar. É impossível que qualquer um de nós trate a fonte do problema. E o legalismo é exatamente isso. É tentar por si só tratar esse problema. É impossível você se limpar. Você precisa de Cristo, aquele que veio e morreu por nós. Você precisa que Ele faça a limpeza. Não importa o quanto você lave a sua mão, porque a sujeira vem de dentro de você. Não importa o quanto de desodorante você use, o problema vem do seu coração. Não importa se você se trancar num quarto fechado por chumbo, isolando os seus reatores, você já é radioativo. O problema está dentro de você. Só que agora, Jesus entra em cena, porque Ele já fez todo o necessário. Ele já fez algo fundamental que muda algo dentro de nós. E a gente vai ver o que é isso. Que começa a trazer efeitos já nessa vida. Que começa a fazer com que a gente seja descontaminado já nessa vida. Vamos ler alguns versos? Eu vou ler primeiro o verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha agora o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o verso 10 ainda fala que a gente sabe quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, porque quem é filho de Deus é o que pratica a justiça. Ou quem não pratica a justiça não vem de Deus, né? João traz palavras duras, palavras pesadas aqui. Mas como eu já disse, serve para nós avaliarmos a nossa vida. Ele está falando sobre o que nós chamamos de santificação. Voltando ao que nós falamos na última oportunidade, nós fomos todos adotados na família de Deus. Nós fomos adotados pelo Senhor. Só que essa adoção, ela implica necessariamente em irmãos mais novos, todos nós, querendo se parecer com o nosso irmão mais velho, Cristo. E é disso que João está falando aqui, nesses versos. Ele está dizendo que porque Cristo veio e tratou do problema do pecado, nós podemos e devemos nesta vida já começar o processo de descontaminação de nós mesmos. Vamos falar sobre esse processo então. É o processo de santificação. E vamos tratar sobre 3 ideias erradas sobre ela. A primeira ideia errada, que é até pouco comum nos nossos dias, é de que a gente pode já ser perfeito nessa vida. Que a gente pode chegar no estágio que não peque mais ainda nesta vida. Quem diz que chegou nesse estágio não deve ter uma visão muito pequena do que é a lei de Deus. Mas João já cortou logo de cara na sua carta, quando mais cedo ele disse que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos o quê? Mentirosos. Nós estamos nos enganando, porque nós não seremos completamente descontaminados nessa vida. Essa é a primeira ideia errada. Mas a segunda ideia errada é de que nós seremos perfeitos apenas na próxima vida. E muita gente pensando dessa forma fala assim, não, então já que eu vou ser perfeito na próxima vida, agora eu vou aproveitar que eu sou imperfeito e vou viver uma vida imperfeita. E vou fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, porque na próxima vida eu vou cumprir o que é santo, o que Deus quer que eu faça. Só que João está falando que não é só na próxima vida. Santidade é algo que começa agora. Veja o que ele fala no verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele está a divina semente.
O Espírito Santo está dentro de quem é nascido de Deus. Por isso ele não vive praticando o pecado. Para ficar claro, ele não está dizendo que o cristão não peca. Ele está dizendo que a vida do cristão não é mais uma vida caracterizada por um pecado insistente, um pecado persistente, um pecado que não vai embora. O que ele está dizendo é que na vida do cristão nós observamos um crescimento, nós observamos uma descontaminação. E mesmo continuando pecando, o pecado não é mais uma rotina. O pecado é apenas um deslize, porque há crescimento, há descontaminação. Nós temos que necessariamente ver na vida do cristão uma limpeza, uma crescente limpeza. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. Uma outra ideia errada que muitos têm repetido por aí é que o cristianismo não é um conjunto de regras. Que o Antigo Testamento sim era um conjunto de regras, mas o Novo Testamento só fala de amor. Nós devemos amar a todos, nós devemos amar a Cristo, porque cristianismo é amor. A lei já passou. Mas vamos entender bem, o Evangelho ele realmente não é primariamente um conjunto de lei. Inclusive essa é a boa notícia. A boa nova do Evangelho é que Jesus morreu por pecadores e que estes pecadores são salvos pela fé somente. Mas a Bíblia nos ensina em vários lugares, não só aqui em 1 João, que essa salvação necessariamente ela resulta num relacionamento com Cristo. E que esse relacionamento com Cristo é pautado por regras e por mandamentos. Abra sua Bíblia em Mateus 28 comigo, por favor. Mateus 28, eu vou ler a partir do verso 18. Texto conhecido. A grande comissão. Onde está escrito assim, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha o que Jesus está dizendo sobre o que é fazer um discípulo, sobre o que é fazer missões. Fazer missões é ensinar sobre Cristo. Fazer missões é inserir aquela pessoa no corpo, na igreja, através do batismo. E fazer missões é ensiná-los a viver como Cristo mandou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que foi que Cristo mandou? Cristo mandou regras. Cristo mandou mandamentos, ensinamentos. É interessante que dificilmente a gente associa missões com santidade, não é verdade? Mas essa é a associação que Cristo faz aqui. Fazer missões é ensinar as pessoas a serem santas. Olha que interessante. Missões envolvem criar pessoas cada vez mais descontaminadas deste mundo. Lá em João 14,15, Cristo fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas peraí, Jesus está falando para a gente seguir regras? O Evangelho não é só amor? O amor bíblico é obediência. O amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico não é cantar, não é falar da boca para fora. O amor bíblico é guardar os mandamentos de Cristo. É ter esse bom relacionamento com Ele. Porque ter um relacionamento não é só ler a palavra, não é só orar. É o que isso produz na minha vida diária. É obedecer aquilo que eu estou lendo. Não é apenas dizer ou cantar que nós amamos a Jesus, que Ele é o ar que nós respiramos,
que Ele é tudo para mim. E muito desse falso evangelho tem sido pregado por aí. Infelizmente, tem sido vivido por aí também. Mas o que Jesus está nos dizendo é: se você o ama, você segue os seus mandamentos. É estranho porque muitas vezes pessoas falam: ah, mas eu amo a Jesus, só que eu não sigo regras. O cristianismo não é sobre regras. Mas pensa comigo, falar dessa forma é como se o marido chegasse para a esposa e falasse assim: ah, minha esposa, eu te amo. Eu te amo tanto que regras de comportamento não importam. Então, eu posso dormir com quem eu quiser, mas o meu amor por você é gigantesco. É um absurdo, não é? Mas muitas vezes, mesmo sem fazer o menor sentido, nós tratamos Cristo dessa forma. Eu te amo muito e te traio muito. O nosso amor muitas vezes não é a respeito de regra. Isso, na verdade, não é amor nenhum, porque amor é ser obediente. A Bíblia nos ensina que amor sempre se expressa em comportamento. Mas a nossa cultura tenta tirar isso. A nossa cultura tenta falar que amar é uma coisa e agir é outra. As nossas músicas separam essas coisas. Tem uma música muito famosa do Elvis, Always on My Mind, que ela faz descaradamente essa distinção. E eu queria pedir a permissão dos irmãos para ler um trecho dela, para que a gente tenha um exemplo. Imagine, eu vou ler a letra aqui em português, o cantor cantando para sua esposa o seguinte: eu não te tratei tão bem quanto eu deveria, eu não te amei tanto quanto eu deveria, pequenas coisas que eu tinha que ter feito, que eu tinha que ter dito, eu nunca tirei tempo para fazê-las, mas você sempre estava na minha mente. Você sempre estava na minha mente. Diga, por favor, que o seu doce amor por mim não morreu. Me dê mais uma chance. De fato, eu não te segurei. Eu não estava com você naqueles tempos tão solitários que você passou. E eu nunca falei que te amava, né? Eu nunca te falei que eu era feliz com você. Eu fiz você se sentir em segundo lugar, não foi? Mas você sempre estava em minha mente. Você sempre estava em minha mente. Você vê o problema? O cantor está dizendo que ama, mas ele não demonstra isso. Será que ele ama mesmo? Biblicamente, será que ele ama? Porque amar, segundo a Bíblia, não é só ter a pessoa na mente. Estou sempre pensando em você. Nunca me esqueço de você. Saio por aí aprontando, mas estou pensando em você. Isso não é amor. Não. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente diz, o tempo que a gente gasta é que falam sobre o nosso amor. Maridos, se você ama a tua esposa, você tem que mostrar isso por meio de coisas feitas, por meio de coisas ditas, por meio de tempo gasto juntos. E a Bíblia fala que quem deve amar é o marido ou a esposa? O marido deve amar a esposa, demonstrando isso de forma prática, de forma sacrificial, como Cristo demonstrou por cada um de nós. Porque senão, maridos, vocês vão estar agindo como essa música, fazendo uma separação que não é bíblica. A de um amor que não se mostra em ação. E o que João está dizendo, o que Jesus falou, é que se você ama a Cristo, se você é nascido dele, você agora anda no caminho dos seus mandamentos. Porque houve uma restauração. Algo havia sido quebrado. Só que a nossa relação com Deus foi restaurada. Essa relação pactual, ela foi restaurada. Não é apenas obedecer regras porque nós amamos regras. Não, não é isso. Muitos cristãos vivem nessa dicotomia como se tivessem Cristo como Salvador, mas não Cristo como Senhor. Porque num eles são salvos e continuam aprontando. No outro eles são salvos e continuam obedecendo.
Meu irmão, Cristo, Ele é o teu Salvador, mas Ele também deve ser o teu Senhor. Você tem que seguir o que Ele fala. É isso que João está afirmando nessa noite aqui pra gente. No verso 10, voltando lá para 1 João 3, ele fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Então, se você não pratica aquilo que Cristo faria, a justiça, se você não pratica aquilo que está na sua palavra, e olha que pesado, se você não ama teu irmão, você não pode ser chamado filho de Deus. É duro, mas é o que João está nos falando. Se você diz que é discípulo de Cristo, mas você não cresce em santidade, você não é um discípulo de Cristo. Você está se enganando. E perceba, novamente, santidade não é um critério subjetivo que você criou, que a nossa cultura criou. É o que João falou no verso 4. Nós temos que aprender a seguir a lei de Deus, a não transgredir a lei do Senhor, ao conjunto de regras que Ele definiu. É a obediência ao nosso Senhor. Não porque Ele é caprichoso e manda a gente fazer coisas à toa e sem sentido. Não, mas porque a sua lei, ela é boa, ela é perfeita, porque a sua lei é viva, porque a sua lei é a forma correta de nós vivermos nesse mundo. A gente, cristãos, buscam a santidade não porque a gente quer viver a lei, porque a lei ela não é um fim em si mesma. Não é seguir regra por seguir regra, mas é por entender que nós somos incapazes de nos limparmos. E que somente Jesus é que sabe como fazer essa limpeza. E que essa limpeza, ela acontece a partir do momento que nós passamos a seguir a lei do Senhor. A que nós começamos a crescer na santidade, a desenvolver a nossa salvação. Os mandamentos, eles não existem para engessar a nossa relação com Deus. Eles existem para proteger, para selar, para definir como é essa relação. A gente não sabe por nós mesmos como andar nessa relação. Nós temos que ser tratados e instruídos por Cristo. Irmãos mais novos querendo imitar o irmão mais velho. Porque agora a gente sabe que só imitando ele é que essa limpeza vai acontecer. Ele é limpo porque ele obedeceu em tudo. Nós somos sujos, contaminados, porque nós desobedecemos. Então a limpeza que vai ser tratada pelo Espírito Santo em nós só vai acontecer conforme a nossa santidade for aumentando. Porque, meu irmão, se a impiedade é o teu deleite, é o teu prazer aqui na terra, se pecar é o que te traz alegria, qual vai ser o teu prazer no céu? Onde tudo é limpo, onde tudo é puro. Examina o teu coração, peça misericórdia ao Senhor, peça discernimento, peça força para lutar contra o mundo, contra as investidas de Satanás e contra você mesmo, contra o pecado que está no teu coração. E João conecta todas essas coisas do versículo 9, conecta ao novo nascimento. Pois o que permanece nele é a divina semente, é o que João fala. Nós nascemos de Deus. O que João está dizendo é que algo radical aconteceu no coração de cada discípulo, no coração de cada um de nós. Nós nascemos de novo. O nosso primeiro nascimento foi o nascimento da serpente, um nascimento contaminado. Só que nós, serpentezinhas, podemos nos tornar cristinhos ou cristãos. Algo acontece já nessa vida com todos os que são adotados pela família de Deus, com todos os que nascem de novo. Isso é o novo nascimento. É necessário que a fonte de radiação, que é o teu coração, ela seja trocada por uma fonte de energia limpa. E somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso na tua vida.
E se você já nasceu de novo, Ele já fez isso. Entenda? Todos nós temos resquícios da radiação. Todos nós ainda somos contaminados pelo pecado. Mas nós não somos mais os reatores nucleares. Nós estamos contaminados, mas já houve uma mudança no nosso coração. E essa mudança justamente está conectada ao novo nascimento. E ainda há um outro aspecto doutrinário do que João trata nesse texto, que está no verso 7. Veja comigo, ele fala: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele está falando aqui de justificação. Ele não está dizendo que você se torna justo porque você pratica a justiça. Não é isso? Ele está dando um veredito. Você já é justo. E por já ser justo, é que você pratica a justiça. Aquele que segue a lei de Deus é porque já foi declarado justo pelo Senhor. Já foi justificado. O que Cristo alcançou na cruz já foi aplicado pelo Espírito nele. É a nossa justificação. Mas como que isso acontece? É pelos nossos méritos? Não. Nada que você faça ou deixe de fazer vai garantir para você a justificação. É apenas pelos méritos perfeitos de Cristo. Se você foi declarado no tribunal de Deus como alguém que é justo, é porque Jesus levou a sua pena. Jesus levou o seu castigo. E Ele te deu a justiça que era dele. E agora então você vive como tal. Não se engane, meus irmãos. Só há dois tipos de pessoas nesse mundo: os que têm um coração antigo, um reator nuclear, e os que nasceram de novo, com o coração limpo, com o coração dado por Deus. E para esses, e para nós, alcançados pelo Senhor, pela sua graça, o pecado vai se tornar cada vez menos saboroso. O pecado deve se tornar cada vez menos saboroso, porque nós vamos cada vez mais entendendo que ele é contra o Senhor e que ele agride a santidade do nosso Deus. Por isso nós devemos buscar a santidade. Mas eu queria que você se avaliasse. Você tem buscado a santidade? Você busca amar a santidade, amar a lei de Deus, agir segundo ela? Ou isso é secundário na tua vida? Ou de repente você busca isso apenas no domingo? E aí na segunda-feira, quando vem a correria do dia a dia, quando vem aquelas pessoas que não pensam a mesma coisa que você, não creem no mesmo Deus que você esquece isso, deixa um pouco de lado. A santidade tem sido de fato uma prioridade na sua vida? Agradar o teu Senhor, que se entregou por ti, tem sido uma prioridade na sua vida? O relacionamento com Ele tem sido uma prioridade? Ou a tua vida, a tua rotina, os teus horários têm rodado em função do teu trabalho? Em função do teu estudo? Em função da tua família? Não tem como a gente viver uma vida com um conjunto de pecados e uma pequena observância da lei de Deus. Nós temos que buscar a santidade em sua plenitude. Por mais que saibamos que ainda vamos pecar, o desejo do nosso coração deve ser o de a todo momento não pecar. E não só o desejo do nosso coração, mas a atitude, a ação da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo, deve ser a de fugir do pecado. O que João está falando aqui é que se você não busca a santidade, se você não cresce na sua santidade, você não é um cristão. Eu lembro quando eu era adolescente lá na igreja de Belém, eu vi o testemunho de um irmão, que hoje é chamado de irmão Mateus, mas ele era conhecido na época como Bartô. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um missionário hoje, se não me engano, da região de Caruaru. E ele
com 9 anos entrou para o mundo do crime. Ele foi preso 370 vezes, usou drogas, foi traficante, viciou o pai e a mãe, matou 2 irmãos de overdose. A imagem dele é uma imagem acabada, sem cabelos, pelo menos na época que eu conheci, né? Sem cabelos, sem dente, a perna toda grossa de tantas, enfim, agulhadas que levou. Mas teve um irmão lá em Caruaru que orou por ele 5 anos, pregou para ele por 5 anos e o Espírito um dia o alcançou. E a sua vida mudou tanto que ele foi alcançado numa terça-feira e na quinta-feira ele já tinha levado 70 ladrões para a igreja. E hoje prega, eu vi, não sei como está hoje, mas eu vi ele quando era adolescente lá em Belém. Tem também na internet uma entrevista dele no Jô Soares. Mas mudou a sua vida completamente. O Espírito faz isso. Se nós acreditamos no Evangelho, nós temos que acreditar que pessoas como o Bartô, elas podem se tornar o Filho de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso para isso. Mas sabe o que é estranho? É que eu posso contar essa história para vocês, que é verdade. Vocês ficam felizes, olha só o que Deus fez, olha que legal. Nós acreditamos que o Bartô pode se tornar um cristão. Mas muitas vezes a gente acha que o nosso problema é difícil de ser mudado. Não, um ladrão, um bandido, um traficante, ele pode ser mudado. Mas o meu pecado aqui é muito difícil. Não dá, não. O Espírito não tem força para me fazer lutar contra esse mundo. Estranhamente, a gente acha mais fácil acreditar nessas grandes mudanças como a do Bartô do que em pequenas mudanças que nós temos que fazer em nossas vidas. Mas quem afirma que é de Cristo tem que acreditar, tem que professar e tem que mostrar que não apenas viciados podem se tornar filhos de Deus, mas que nós também podemos largar os nossos vícios, que nós também podemos ser libertos dos nossos pecados, que eu posso deixar o meu hábito ruim, que eu vou mudar, que o meu marido ou minha esposa vai mudar, que meu filho vai sair da sua rebeldia, que meu primo vai deixar a jogatina, que a minha cunhada vai deixar a sua amargura, ou o que quer que seja. Nós cremos num Deus que venceu a morte e que te ajuda a lutar contra qualquer pecado que você tem. Se um pai, quando o filho pede pão, não dá uma pedra, citando Cristo, como é que você pedindo ajuda para o Senhor para largar tal pecado não vai conseguir isso? Pedir e dar-se-vos-á. Muitas vezes nós mesmos nos limitamos por gostar do pecado, por não querer de fato a santidade. Mas, irmãos, a demonstração de que de fato fomos alcançados por Cristo é essa luta contra o pecado diária, é essa luta por cada vez mais ser santo, cada vez mais matar o velho homem, cada vez mais ser parecido com o nosso irmão mais velho. Porque esse é um mundo caído, esse mundo que vivemos é um mundo contaminado pelo pecado. Mas o projeto de Deus, o plano eterno do nosso Criador, é de chamar um povo para si, um povo de pecadores, mas fazer desse povo em Cristo santos. E hoje a gente ainda está aqui, nós ainda vamos andar nesse mundo contaminado, mas a gente já pode ser parte da solução e não do problema. A grande tragédia de Chernobyl é que não tem como você simplesmente desligar um reator nuclear. Ele está funcionando lá. Ele não pode ser simplesmente descomissionado. Tem que dar uma manutenção constante. Esse mundo ele vai continuar soltando essa radiação. Ele vai continuar soltando essa contaminação por algum tempo, até que Cristo volte. Só que nós já temos o privilégio de sermos novas criaturas. Nós já temos o privilégio de ter esse coração limpo.
Nós somos gente do mundo futuro, que ainda anda nesse mundo velho. Nós somos gente de Sião, andando em Chernobyl. Gente que foi e que está sendo limpa. E que no meio do caminho, inclusive, vai recrutando outros agentes de limpeza. Isso é possível porque alguém de fora veio. Tomou sobre si toda a nossa sujeira. Pagou o preço da nossa limpeza. E já nos fez limpos. E na visão do futuro que João teve lá de Apocalipse, nos é dito para continuarmos nessa busca da justiça, continuarmos na busca da santidade. E pela graça de Deus ainda nos é prometido uma recompensa por isso. Lá em Apocalipse 22, nos versos 10, 11 e 12, está escrito o seguinte: disse-me ainda, não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A graça de Deus ela é tão grande, meus irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande que, além dele nos eleger antes da fundação do mundo, além dele nos salvar enquanto nós éramos inimigos, além dele operar em nós, tanto o querer como realizar a sua vontade hoje, ele ainda nos deixa a esperança de uma recompensa por isso. E ele nos exorta para continuarmos a nos santificar. Só que não vem só a palavra, vem também a promessa, porque ele promete um galardão, ele promete uma recompensa por isso. E a sua presença é a principal das recompensas. E ele fala, venho sem demora. Por isso, irmãos, tenhamos isso como esperança. A santificação é buscarmos agradar o nosso Senhor. João nos chama hoje a vivermos de acordo com aquilo que nós somos. Filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, já declarados justos, nascidos de novo, não mais parte desse mundo contaminado, mas mensageiros de uma terra nova, mostrando com o que a gente diz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa, que a limpeza sim é possível, porque nós já fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo já nos limpou. Aleluia. Amém. Vamos orar? Amado Deus, louvado